Dom Casmurro. Por que esse livro é tão importante para a literatura brasileira? Por que é tão famoso? Dom Casmurro foi publicado em 1899 e é uma das obras-primas de Machado de Assis. Ele é um romance narrado por Bentinho, nosso personagem principal, que conta a história dele com sua paixão, Capitu, paixão de infância, e as dúvidas dele sobre a fidelidade dela. A obra ela é muito famosa por causa do estilo inovador para a época, jogando com a subjetividade e a ambiguidade, o que leva os leitores a questionar a veracidade da narrativa e a natureza dos sentimentos. Através de uma prosa rica e introspectiva, Machado de Assis explora temas como ciúme, memória e a construção da identidade. Mas quem foi Machado de Assis? Machado de Assis foi um dos mais importantes escritores brasileiros do século XIX. Ele ficou conhecido pela habilidade de explorar a psicologia humana e a complexidade das relações sociais. Ele nasceu em 1839, no Rio de Janeiro, e ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele teve uma carreira literária marcada por obras que misturavam a ironia, a crítica social e a inovação na narrativa. E aí vai um resuminho de sua grande obra. O livro Dom Casmurro se passa no Rio de Janeiro durante o Segundo Império. Ele começa com Bento Santiago, nosso protagonista e também narrador, contando a nós leitores como ganhou a alcunha, o apelido de Dom Casmurro. O apelido lhe foi dado por um poeta que, durante uma viagem de trem, tentou ler a ele alguns de seus versos, mas Bento adormeceu. Por conta disto, o poeta começou a chamá-lo de Dom Casmurro, por conta de sua teimosia. Bento Santiago, conhecido como Bentinho, começa a narrar sua história desde a infância, revelando a intenção de sua mãe, Dona Glória, de enviá-lo a um seminário para que se tornasse padre. Essa decisão deve a uma promessa feita por ela, que havia jurado que se tivesse um filho homem, ele seria sacerdote. Embora Bentinho tenha tentado evitar essa situação, ele ainda acaba indo para o seminário. Antes de partir, no entanto, ele sela um compromisso com Capitu, sua amada vizinha, ao dar-lhe um beijo e prometer que se casariam. Durante a sua estada no seminário, Bentinho faz amizade com Ezequiel de Souza Escobar, que se torna seu melhor amigo. Enquanto isso, Capitu se aproxima de Dona Glória, que confusa sobre a promessa que fez, considerando consultar o Papa liberar Bentinho do seminário. Escobar, percebendo a angústia da mãe, sugere que a promessa não precisa ser cumprida em relação ao Bentinho, permitindo que um escravo seja enviado em seu lugar. Após deixar o seminário, Bentinho vai estudar Direito no Largo de São Francisco, em São Paulo. Completando seus estudos, ele se torna o Dr. Bento de Albuquerque, Santiago, e finalmente casa-se com Capitu. Escobar, por sua vez, também se casa com Sancha, uma amiga de colégio de Capitu. Os casais se tornam próximos e Capitu acaba engravidando, dando um filho o nome de Ezequiel, em homenagem ao amigo. Com o passar do tempo, Bentinho começa a desconfiar de fidelidade de Capitu, especialmente porque seu filho é muito parecido com Escobar. A situação se agrava quando Escobar morre afogado, gerando ainda mais insegurança em Bentinho, que vê no seu filho a imagem do amigo falecido e passa a acreditar que foi traído. Em um momento de desespero, Bentinho, tomado pelos ciúmes e pela confusão, considera matar Ezequiel, mas desiste ao vê-lo entrar pela porta. Em meio a discussões acaloradas, ele declara ao garoto que não é seu pai, o que causa em Capitu grande dor. Após muitas desavenças, o casal decide se separar. Bentinho viaja para a Europa, junto de Capitu, e se torna cada vez mais amargurado. Ele volta ao Brasil e Capitu, muito tempo depois, morre no exterior. Ezequiel tenta se aproximar do pai, mas Bento o rejeita, atormentado pela semelhança com o amigo Escobar. O destino de Ezequiel é trágico. Ele morre de febre tifoide durante uma expedição em Jerusalém. Por fim, Bentinho constrói uma casa na antiga rua onde viveu a infância, repleta de lembranças e reflexões sobre sua vida. O livro, em momento algum, nos deixa claro se Capitu realmente traiu, já que o narrador não é confiável, pois vemos o livro na perspectiva de Bento. E então fica o questionamento: Capitu traiu ou não traiu Bentinho?